Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Louvado seja Deus por mais um dia do Senhor em que nós estamos aqui nos alegrando em participar de mais um culto. Queridos, hoje pela manhã, na escola bíblica, o Léo trouxe uma bela exposição falando a respeito do Evangelho. Muitas coisas do que o irmão Leonardo trouxe faz sentido a mensagem que nós iremos trabalhar agora. E não foi combinado, hein? Nós vamos tratar hoje um tema que eu julgo ser muito complexo. É um dos assuntos mais difíceis da Bíblia. Sempre quando nós vamos tratar sobre a Trindade e a união hipostática de Cristo, é um assunto bem difícil, mas necessário para toda a igreja que deseja anunciar o Evangelho, uma vez que toda igreja que não anuncia o Evangelho é falsa, assim como nós aprendemos pela manhã. Eu me lembro quando eu sou o irmão do meio, e antes do caçula nascer, nós temos aí, de mim para o caçula, nós temos 14 anos de diferença. E o meu irmão mais velho, ele é 6 anos mais velho que eu. Então, eu lembro quando meus pais saíam, meu pai ia trabalhar, às vezes minha mãe ia resolver alguma coisa, aí meu irmão mais velho ficava sob a autoridade do lar. E aí, às vezes, eu queria assistir o Chaves, os desenhos, e ele queria assistir o Globo Esporte. Hoje eu assistiria com ele, né? Mas na época eu queria assistir essas coisas. E o meu irmão, ele sempre vencia, porque ele era mais velho que eu, mais forte que eu, então a autoridade do lar estava sobre ele, enquanto meus pais não estavam. Porque quando meus pais estavam, eu apelava para minha mãe, né? E minha mãe, por eu ser o caçula, passava a mão na minha cabeça. Depois que o meu irmão mais velho ele foi embora, e aí nasceu o caçula. E aí quando meus pais saíam, a autoridade agora era minha. E a gente, ainda que eu estava ali na pré-adolescência, nós se sentimos cheio de maturidade, né? Olha, agora eu sou aqui o cabeça da casa. Mas note, nós temos um Cristo que é constituído de autoridade, e toda e qualquer representação ou tentativa de expressar a autoridade de Cristo, ela é esdrúxula. Eu não consigo trazer nada que faça sentido lógico no aspecto material, no aspecto físico, como que um Deus subsiste em 3 pessoas. Nós podemos aqui discorrer sobre várias tentativas, todas elas serão fracassadas. Porque, nas palavras de um teólogo neo-ortodoxo, chamado Karl Barth, do século XIX, ele dizia assim: Cristo é totalmente outro, Deus é totalmente outro. Está fora da nossa compreensão lógica. Porque na lógica humana, 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Na lógica divina, não. 3 é 1. Nós vamos tratar sobre a autoridade divina de Cristo. Esse é o tema do nosso sermão. Nós vamos discorrer, considerando o Evangelho de João, no capítulo 5, dos versículos 19 ao 30. Inclusive, esse texto que nós vamos trabalhar foi muito utilizado durante toda a história da igreja, até nos dias de hoje, para dizer que Cristo não é Deus, que Cristo não tem uma autoridade divina, que ele é
alguém exemplar, alguém que tem bons conceitos, pintam Jesus até como um hippie, né? Paz e amor. Mas quem será? Quem será que é este Cristo da Escritura? Nossa afirmação teológica. Jesus é igual a Deus, o Pai em substância, obras em seu poder e soberania e em seu julgamento. Vou repetir. Jesus é igual a Deus, o Pai, em substância, obras em seu poder e soberania e em seu julgamento. Amém? Vamos ao texto. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19 ao 30. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, o que enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma, porque ouço o jugo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Nosso estudo hoje estará dividido em duas partes, ou melhor, três, na qual nós vamos tratar sobre a semelhança de Cristo ao Pai e as consequências dessa semelhança. E logo em seguida teremos a aplicação. Verso de número 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Cristo, ele é semelhante ao Pai, e nós vamos considerar quatro pontos. Ele é semelhante ao Pai porque ele está sujeito ao Pai. No versículo 19. Ele é semelhante ao Pai porque ele tem o amor do Pai. Versículo 20. Ele é em semelhança ao Pai porque ele dá vida aos mortos. Versículo 21. Ele é semelhante ao Pai porque ele é constituído pelo Pai. Dos versículos 22 ao 23. Nos primeiros séculos da igreja, havia uma controvérsia chamada arianismo, que eram os discípulos de Ário, um teólogo muito capaz, muito eloquente, que ao olhar para este versículo 19, ele chegou à conclusão de que
Cristo não podia ser igual ao Pai, uma vez que ele se submete ao Pai, ele se sujeita ao Pai. Agora, talvez essa seja a principal pergunta que vem à mente agora. Como alguém que se sujeita ao Pai pode ser igual ao Pai? Note uma coisa. Quando Cristo, ele diz assim, o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que viu fazer o Pai. Nós sabemos, hoje com o cânon já estabelecido, o apóstolo Paulo ele diz que não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Ou seja, Deus é bom e não há ninguém que faça o bem, qual a conclusão lógica? Que ninguém pode fazer a vontade do Pai. E Cristo ele coloca para si uma paternidade exclusiva. O Pai é meu. Nós somos filhos adotivos de Deus por meio de Cristo. Só que Cristo, ao olhar para o Pai, ele enxerga uma paternidade exclusiva. E ele faz a vontade do Pai. Ora, se não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem, como que Cristo consegue executar plenamente a vontade do Pai? Senão porque ele é o próprio Deus. E aqui, para as crianças, a sua pesquisa vai ser o que significa paternidade. E aí você vai fazer um desenho bem bonito aí do seu pai depois. Então, na semana passada, o irmão Leonardo, quando ele fazia a exposição da cura daquele paralítico, lembra que o irmão Léo disse? Os judeus estavam tão cegos, mas tão cegos, que quando eles veem aquele paralítico andando, eles não estão nem se importando para a cura daquele paralítico. Mas qual era a reclamação deles? Quem é que está falando para você fazer essas coisas no sábado? Ou seja, o sábado estava sendo mais importante do que a cura de uma pessoa. Nessa passagem aqui, Jesus está explicando a sua missão. E aí, então, fazendo conexão com aquilo que o irmão Leonardo disse na semana passada, eu quero destacar alguns pontos. Primeiro, nós entendemos então que o Shabat significa descanso. Não necessariamente sábado, a palavra sábado. Na antiga dispensação, o Shabat era observado no sábado. E nós agora observamos no domingo. Agora, Deus ele criou todas as coisas. E ele descansa. Sobretudo, esse descanso não é um descanso de inatividade. Deus não estava inerte. Nós não somos teístas abertos, que entende que Deus deu lá a cordinha no relógio e deixou o mundo as suas consequências. Não. Quando Deus descansa, ele descansa de criar a sua obra criacional, mas ele continua sendo ainda o provedor, o sustentador do universo. O cosmos estava sendo mantido por Deus. Nada existe se não for pela providência de Deus. Então Deus ele estava descansando da sua obra criacional, mas preservando a sua obra. E Cristo, neste momento, ele está executando exatamente como o Pai. Ao passo que o Pai cria, o Filho tem condições de curar as pessoas. Ele está dando saúde às pessoas. Ok? Então, nós devemos rejeitar essa ideia de que Cristo, por ser
se sujeitar ao pai, ele é inferior ao pai. Essa heresia chamada arianismo, ela se propaga até hoje. E eles vão até sua casa, tá? Eles batem na sua porta. Hoje o nome deles é Testemunha de Jeová. Eles dizem que Cristo não é Deus, igual ao Pai. Agora, se Cristo, ele executa a vontade do Pai, é porque ele tem uma filiação perfeita. Logo, a identidade de Cristo também é perfeita, porque ele também é um Deus perfeito. Outra explicação. Se Cristo, ele não fosse Deus, ele não teria como executar a vontade do Pai. O exemplo que eu trouxe aqui, esdrúxulo, da minha família, por exemplo, note uma coisa. O meu pai concedia autoridade para que eu fosse o responsável enquanto meu pai e minha mãe não estavam em casa. Só que meu pai tem uma convicção, eu tenho outra. Isso não se aplica na Trindade, não existe uma hierarquia. Até estávamos conversando no grupo, e aqui existe aquele argumento ontológico de que não existe hierarquia entre as três pessoas da Trindade. Note, se nós entendêssemos que Cristo poderia não ser Deus, então nós estamos falando de pessoas que possuem vontades diferentes. A vontade do Filho poderia contradizer a vontade do Pai. Mas isso é impossível na Trindade. Por quê? Porque há uma comunhão indivisível. Eles não pensam, um pensa uma coisa, o outro pensa outra. Não existe isso. É um único Deus que subsiste em três pessoas. E aí, então, no argumento econômico, sim, existem atribuições diferentes. Na nossa Confissão de Fé Batista, de 1689, no seu capítulo 2, no parágrafo 3, nós vamos ver lá que as pessoas da Trindade, elas possuem propriedades particulares, seria o termo correto. Então não é que um pensa uma coisa, o outro pensa... Não. Se ele executa a vontade do Pai, porque ele também é Deus. Os judeus, quando observam Cristo dizendo, meu Pai, eu faço a vontade do Pai, os judeus estão pensando o quê? O que o autor do Evangelho de João estava querendo que nós entendêssemos aqui? Aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus falar isso, o que eles estavam entendendo? Ele está dizendo que ele é Deus. Então, qual a razão para nós rebaixarmos a autoridade divina de Cristo? Uma irmã me perguntou por que ele é Deus de Deus. Credo Niceno, 325 anos depois de Cristo. Nós já lemos isso aqui, uma outra oportunidade, mas novamente eu vou ler aqui para os irmãos. Creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. E em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito, Filho de Deus. Note, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos.
ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou, conforme as Escrituras, e subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Ele é Deus. Nós temos total consciência de quem nós adoramos. Cristo é Deus. Ele não é inferior ao Pai, Ele é Deus. Mas nós vamos nos aprofundar ainda mais. Veja no verso 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Então ele é semelhante ao Pai, porque o Pai o ama. Mas nós também não somos amados por Deus? Talvez automaticamente venha essa pergunta, né? E aí novamente nós temos que fazer aquele exercício. Quando João relata isso, está descrevendo o que Cristo estava dizendo para os judeus. E o que os judeus estavam entendendo quando Cristo fala essas palavras. Porque há um consenso de que Deus ama Israel. Só que esse amor que Cristo está dizendo aqui é um amor que distingue ele de tudo que existe. É um amor especial. Jesus está dizendo assim, ó, o amor que o Pai tem para comigo é um amor distinto de anjos imortais. O amor de Deus para com Cristo é um amor na qualidade de que Cristo é o cabeça da igreja. E veja, a parte B desse versículo vai dizer assim, e lhe mostra tudo o que faz, maiores obras do que estas lhe mostrará. Então, se Cristo é Deus, por que o Pai mostra? Nós podemos traduzir essa passagem aqui, ao invés de mostrar, por revelar. O Pai revela todas as coisas por meio de Cristo. E essas obras que estão sendo ditas por Cristo, que obras são essas? É aquilo que nós aprendemos agora cedo, na escola bíblica. É o pacto da graça, a saber, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. É Ele justificando gratuitamente pecadores e merecedores. E Ele faz isso por causa do quê? Da sua graça. Já dei um spoiler do que é o Evangelho para vocês. 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. A palavra central dessa passagem aqui é que Cristo ele é o representante do Pai. Então, que forma que Cristo ele concede vida? Nós precisamos entender, um dos pontos da tulipe é depravação total. O homem, ele, pela sua natureza, é inimigo de Deus. Eu nunca disse isso na minha vida. Não importa o que você disse. Se você não é nascido de novo, você é um inimigo de Deus. Todo aquele que afirma que não tem pecado, ele é um mentiroso. Então, Cristo é aquele que concede vida a todos aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Sobretudo, Cristo também, na sua obra, ele traz vida física. Quando ele diz, Lázaro, venha para fora. Ou quando ele chega para aquela menina que estava morta, ele diz, Talita cumi, levanta-te.
E um outro ponto da tulipe nesse mesmo versículo. Porque veja só, na parte B. Assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Cristo, ele dá vida aos seus eleitos. Porque se Cristo ele desse vida a todas as pessoas, não existiria inferno. A vida que Cristo concede é para os seus eleitos. Antes da fundação do mundo. E as pessoas elas fazem algumas confusões quando vão analisar a doutrina da eleição. Porque elas confundem a eleição com salvação. Ué, mas não é a mesma coisa? Uma coisa está ligada à outra. Mas a eleição, ela se dá na eternidade. Enquanto a salvação se dá no tempo. É hoje, é agora. Cristo chama os pecadores ao arrependimento por meio da sua palavra. Ele é semelhante ao Pai porque ele foi constituído pelo Pai. Dá uma lidinha no versículo 22 comigo. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Vamos retornar um pouquinho. João 3,17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Parece que o texto agora aqui está contradizendo, não parece? O ponto alto aqui, que nós estamos trabalhando, é que João 3 está falando uma coisa, e em João 5 estamos falando de outra coisa. Lembra o exercício que eu sempre enfatizo para nós? Nós não devemos isolar uma passagem ou um versículo. É o que o irmão Leonardo disse aqui, existe uma teologia bíblica para que nós possamos construir argumentos ortodoxos, fiéis às Sagradas Escrituras. Em João 3, Cristo está falando dele como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nesse sentido, ele vem para salvar. Mas agora, aqui em João 5, ele não está falando apenas da sua vinda, mas também da sua volta. Ele está falando da sua missão. Que ele voltará como um juiz, julgando a tudo e a todos. E o versículo, ele ainda complica um pouquinho mais, porque ele vai dizer assim, ó, e o Pai a ninguém julga. Como que o Pai não julga? Quer dizer, Cristo agora tem mais autoridade que o Pai? Uma pessoa que faz uma leitura natural do texto, ela vai chegar a essa aberração. Sobretudo, o que nós estamos trabalhando aqui, qual é o tema do nosso sermão? Qual é o tema? A autoridade divina de Cristo. Cristo, ele possui autoridade, ele é detentor de toda a autoridade divina. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, o Pai julga pelo Filho e o Filho julga pelo Pai. Não existe duas vontades, existe uma única vontade. É um único Deus, irmãos, que subsiste em três pessoas, com uma única vontade. Então o Filho não é independente do Pai, assim como o Pai não é independente do Filho. Percebe? E aí, quando os arianos, os testemunhos de Jeová, eles vão para o versículo 19, eles pulam alto, né? Mas olha só agora, no versículo 23. A fim de que todos honrem o Filho do modo, porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Novamente o nosso exercício. O que os judeus estavam entendendo quando Jesus estava falando isso? Só quem pode receber honra
é Deus. E aí você está dizendo que se eu não honrar você, eu não honro a Deus? Aí você começa a entender quando Cristo diz assim, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou nele. O Pai e eu somos um. Essa é a mensagem que Cristo está mostrando aqui para os judeus. Cristo, então, neste versículo, ele está reivindicando divindade para si mesmo. Então, olha só, Cristo, ele deve ser adorado, porque não há outra maneira de você adorar ao Pai. O Pai, ele só é Pai porque ele tem filho. Então nós só conseguimos adorar o Pai por meio do Filho. Veja, como que isso se aplica para nós? Nós sabemos que Cristo ele possui essa autoridade em semelhança a Deus. O que isso traz para nós? Primeiro, que quando nós confiamos na obra vicária de Cristo, nós podemos ter a certeza de que quem pagou o preço pelos nossos pecados é perfeito como Deus é perfeito. Então não há razões para que essa obra de Cristo falhe. É impossível que algo dê errado na trajetória. Se Cristo é o cabeça da igreja, a igreja já é vitoriosa. Se Cristo é o cabeça federal dos eleitos, a eternidade lá com Cristo é que nos aguarda. Cristo, sendo semelhante ao Pai, nos garante tudo aquilo que Ele mesmo prometeu: vida eterna, salvação, e que Ele é aquele que nos providencia todas as coisas. E aí então, nós vamos agora para o resultado, ou as consequências dessa autoridade divina de Cristo. Primeiro nós entendemos que Ele é semelhante ao Pai. E agora nós vamos entender as consequências dessa semelhança com o Pai. Versículos 24 e 25. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Queridos, note uma coisa. A autoridade divina de Cristo resulta em Ele dar vida eterna. E essa vida eterna, ela não é no momento em que você morre, então você passa para a eternidade. Todos aqueles que foram enxertados na oliveira e pertencem a Cristo, eles já estão vivendo a eternidade. A igreja de Cristo, ela já está vivendo eternamente com Cristo. Hoje pela manhã, ainda com o irmão Leonardo, ele estava falando um pouco sobre o que eu vou dizer. Tem uma doutrina chamada Ordo Salutis. Já ouviram falar? Alguém não ouviu falar sobre isso? Todos já ouviram, né? Não? Ordo Salutis significa a ordem da salvação. Como que se dá a salvação? Lembra que eu disse que a eleição ela ocorre na eternidade.
Só que a salvação, ela se dá no tempo. Ok? Então, o primeiro estágio da salvação é que Cristo concede a nós a regeneração. Certo? Ou seja, é Ele nos tirando do estado de morte, nos trazendo para um estágio de vida. Ele faz isso por meio do quê? Da pregação do Evangelho, a vocação eficaz. E então, Ele imputa sobre nós a fé. Então, Deus só pode ser honrado se você crer no Filho. Não existe forma maior de você honrar e adorar a Deus do que você crendo no Filho. Então nós percebemos que a fé, como já dissemos aqui outrora, ela não é do esforço humano. Agora eu vou ter mais fé. Isso não existe. Isso é estranho à Escritura. A fé, ela é concedida por Deus para que nós venhamos adorá-lo em espírito e em verdade. Uma pessoa que está morta em seus delitos e pecados, ela não tem condição de adorar a Deus. Por mais que ela diga que Deus é a razão da vida dela, no máximo o que ela está dizendo é que ela tem algum ídolo, que ela entende que é Deus. Ok? A autoridade divina de Cristo também resulta de Cristo ele ter vida em si mesmo. Olha no versículo 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, novamente, o nosso exercício de entender o que aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus falar isso, o que eles estavam compreendendo. Quando Jesus diz assim, olha, que ele tem vida em si mesmo, assim como o Pai, o que os judeus estavam entendendo? Primeiro que aqueles que conheciam ele, poderiam falar, rapaz, você não é filho de José e Maria? Como é que você tem vida em si mesmo? Outros que talvez não conheciam ele já, olha, se ele está dizendo isso, ele está colocando ele como co-igual a Deus. Veja, Cristo, ele possui duas naturezas. Olha só como que esse assunto é bem difícil, né, meus irmãos? Primeiro nós estamos trabalhando no conceito de um Deus que subsiste em três pessoas. E agora nós vamos falar de uma pessoa que possui duas naturezas. Isso, na teologia, nós chamamos de união hipostática. Ok? Então, Cristo, a natureza humana de Cristo, ela passou a existir. No tempo, a natureza humana de Cristo, ela passa a existir. Agora note, ela jamais deixará de existir. Então, como que Cristo está agora sentado à destra de Deus Pai? Com o seu corpo glorificado. Ele não deixa mais de ser agora a pessoa que foi colocada na cruz. Por outro lado, Cristo, desde toda a eternidade, como nós falamos aqui, gerado pelo Pai, ele tem a natureza divina. Então ele não é nenhuma criatura, ele não foi feito. Então, isso significa que assim como o Pai tem vida em si mesmo, Cristo também tem vida em si mesmo. Uma vez que nem a morte física pôde vencê-lo, até porque no terceiro dia ele ressuscitou. Isso significa, nós chamamos de as duas naturezas
do Redentor. E isso, meus irmãos, nos traz uma ideia de Cristo também ser aquele que é o sustentador de tudo aquilo que tem vida. Porque somente aquele que tem vida em si mesmo pode dar vida. E quando eu falo de dar vida, eu não estou agora mais falando somente da vida espiritual, eu não estou mais falando somente da vida eterna, mas estou falando de tudo que existe, das árvores, das plantas, tudo, toda a ordem cósmica, tudo aquilo que existe, é Cristo com seu poder e autoridade, governando tudo. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. A autoridade divina de Cristo também resulta no julgamento que ele fará e na ressurreição dos mortos. E agora, essa ressurreição dos mortos, sim, é o juízo final. Agora ele não vem, agora na volta de Cristo, ele não vem mais como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora ele vai vir com toda a sua autoridade, julgando e colocando debaixo dos seus pés todos os inimigos da cruz. Veja no versículo 27 comigo. Aliás, vamos ver do 27 até o 30 já de uma vez. E ele lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu vou ler. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. No versículo 27 ele está dizendo que ele é o filho do homem, certo? Agora olha só o que significa o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Olha só o versículo 14. Olha o que Jesus está dizendo. Note, ele está falando com judeus que tinham conhecimento da antiga dispensação. Então, ele estava consciente, convicto do que ele estava falando aqui. E olha só, versículo 14 de Daniel 7. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Cristo está dizendo, eu tenho toda a autoridade. A minha missão aqui, ninguém pode fazer porque só eu tenho toda a autoridade. O reino está sendo estabelecido por mim. E agora todos aqueles que creem em mim, creem também no Pai. Aqueles que me honram, honra a Deus também. Se eu tivesse numa igreja pentecostal, eles diriam aqui agora, glória a Deus. Então esse poder de Cristo é para ressuscitar os mortos espiritualmente e fisicamente no último dia, como o Apocalipse vai dizer. Agora, queridos, essa ressurreição aqui, algumas pessoas compreendem que, por exemplo, aquela pessoa que morreu há uma semana atrás, por exemplo, ou morreu 3 dias, 4 dias, 5 dias, enfim, que o corpo ainda está lá, está em decomposição, mas foi morto quase agora, então é ali que Cristo vai fazer as pessoas viverem. É de todas as épocas. Desde o primeiro habitante da terra, desde Adão. Do pó viemos, ao pó voltaremos. E é desse pó que Cristo vai trazer vida a todas as pessoas. Uns para a vida eterna, vivendo com Cristo, desfrutando dos benefícios da obra vicária de Cristo.
e outros serão ressuscitados para arder eternamente em um fogo que jamais se apagará. Então, aquelas pessoas que negam a Cristo até a morte, elas estavam mortas espiritualmente, elas morreram fisicamente, e agora elas vão viver eternamente no inferno. Aqueles que pertencem a Cristo, eles nasceram mortos em seus delitos e pecados, mas eles tiveram vida em Cristo. E aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão, mas não para permanecer eternamente condenado, mas para viver eternamente com Cristo. E o texto, ele traz aqui uma ideia, no versículo 29, que algumas pessoas fazem confusão também. Os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então é só fazer o bem que eu vou ser salvo. Lembra que eu tinha dito que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 3? Não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem. Então o que o autor aqui está nos mostrando? O que João está dizendo aqui? Esse relato de Jesus. Por que Jesus está dizendo assim, ó, quem praticar o bem? Nós não podemos pegar um versículo e interpretá-lo isoladamente. Porque no versículo 21, na parte B, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. É porque ele fez com que essas pessoas fossem trazidas à vida. Ou seja, como é que ele faz isso? Por meio da regeneração que ele concedeu a essas pessoas. Ele transformou essas pessoas, ele deu fé a essas pessoas, e essas pessoas agora, as boas obras que elas fazem, não justifica elas. Mas essas boas obras que elas estão executando, é o que está evidenciando que Cristo justificou elas. Percebe a diferença? As boas obras não servem para nos justificar, mas elas servem para evidenciar que somos justificados. Então, e aqueles que praticaram más obras, é simplesmente Deus não ter feito nada. Como assim? Pensa comigo, irmãos. Só Deus pode impedir algo de acontecer, sim ou não? Agora, quando Deus decide não impedir, Ele torna o evento certo. Então, quando você vê uma pessoa ímpia realizando boas obras, aquilo ali está servindo apenas de vanglória para si mesmo. Ela está tentando se justificar nas suas obras. E Deus entregou elas. Simplesmente aos seus desejos. Então, não é que Deus está fazendo com que essas pessoas pequem contra Ele. Porque Deus não precisa fazer isso. Se Ele apenas não fazer nada, elas já vão fazer o que elas mais amam fazer, que é pecar contra Deus. Então, quando você vê grupos espíritas, por exemplo, fazendo obras maravilhosas, ou então quando as pessoas vão lá falar de Madre Teresa de Calcutá, que ela fez tantas obras que não sei o que lá, isso não significa nada. No inferno, há várias empresas filantrópicas. No inferno há muitas pessoas que ajudou o pobre. Isso não significa absolutamente nada se não for com a finalidade de glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Agora, por que isso não adianta? Porque quando chegar diante do dia do juízo, quando Cristo olhar para aquele que pertence a Ele,
O que você fez? O que você tem? Eu não tenho nada, senhor. Eu só tenho Cristo. Mas aqueles que fazem boas obras para serem pessoas boas, o que vocês fizeram? Nós fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos isso, fizemos assim. Ou seja, do que adiantou a obra de Cristo? Existe uma regra, todos aqui conhecem, tá? Para vocês identificarem o que é uma heresia. São as equações da vida. Se você somar alguma coisa à obra de Cristo, heresia. Se você subtrair alguma coisa da obra de Cristo, heresia. Se você multiplicar alguma coisa da obra de Cristo, heresia. E se você dividir, heresia. É perfeita. Não precisa de acréscimos. Não precisa extrair nada. Lembra quando o apóstolo Paulo vai falar lá a respeito da ceia? Porque eu também recebi do Senhor o que também vos entreguei. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Do jeito que ele recebeu, ele entregou. Se você tentar colocar alguma pitada sua no Evangelho, você já corrompeu o Evangelho. É o que está aqui e acabou. Isso é sola Escritura. E então, lembra que eu havia dito que algumas pessoas tratam Cristo como se fosse um hippie? Paz e amor. Já viram isso? Não, Jesus ele é um Deus fofinho. É o Deus dos ursinhos carinhosos, do mundo bita, né? Cristo, ele é Deus. Todos aqueles que estão em Cristo receberão o prêmio da vida eterna. Mas todos aqueles que negaram a Cristo, Cristo vai julgá-los e condená-los ao inferno para toda a eternidade. Não acredite naquela heresia, como eu já havia dito em outro culto, de que aquelas pessoas que estão lá no inferno, olha, eu devia ter me arrependido. Não adianta pensar isso, porque eles não vão. Eles blasfemam contra Cristo hoje e irão blasfemar por toda a eternidade, achando que Cristo foi injusto na sua condenação. Eles merecem o inferno. Assim como nós outrora merecíamos também, mas fomos resgatados, comprados, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Com isso, meus irmãos, nós devemos pregar aos mortos, falar de Cristo para todas aquelas pessoas que ainda não receberam Ele com fé. Precisamos falar do Evangelho para essas pessoas que estão em seitas, que acreditam estar piamente salvas por pertencer a uma igreja, ou melhor, a uma denominação, que é falsa por sinal. Nós podemos ter a certeza também de que Cristo ele responde às nossas orações, porque uma vez que Ele nos deu vida, nós agora temos relacionamento com Ele. O morto não pode se relacionar com ninguém, mas todo aquele que tem vida pode se relacionar. E quando, no versículo 30, novamente ele vai dizer: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juiz é justo porque não procura a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. Ele faz isso, a vontade do Pai,
Porque somente aquele que é igual ao Pai pode fazer a vontade do Pai. O apóstolo Paulo ele diz: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Note aqui, o apóstolo Paulo imita Cristo. Cristo não está imitando Deus. Cristo está executando a obra de Deus. O Pai planejou. O Filho executou. E o Espírito testifica, assim como o Filho, como o Pai. Ou seja, são as três pessoas da Trindade, em comum acordo, uma só vontade, uma comunhão indivisível, com propriedades particulares. Mas não são três deuses. É um único Deus que subsiste em três pessoas. Vamos a algumas aplicações. Deixa eu só tomar uma água. As minhas ministrações, elas têm muitas calorias, né? Queridos, nós tendo consciência de que Cristo ele possui autoridade divina, então nós temos e devemos adorar a Cristo como realmente Ele é. Nós não podemos achar, como o irmão Leonardo havia dito aqui, né? A pessoa acredita em Jesus Cristo. Qual é o Cristo que ela acredita? É aquele Cristo fraco, pregado pelos testemunhos de Jeová? É aquele Cristo fraco dos adventistas, em que ele é o arcanjo Miguel? Nós temos que adorar a Cristo como Ele realmente é, como Deus. Ele é Deus entronizado nas alturas. Ele é rei, profeta, sacerdote. Se nós não adoramos o Cristo bíblico, nós estamos adorando um falso Cristo, um irricristo. Sabe, não tem aquele, o irricristo lá que fala que ele é o próprio Jesus? Se qualquer pessoa aí que está em umas falsas religiões fala que acredita em Cristo, mas não nesse Cristo aqui, só leva lá para o irricristo. Mas a igreja de Cristo adora o Cristo verdadeiro, descrito pela sua própria palavra. E então nós percebemos, queridos, que adorando quem Cristo é, então nós atendemos àquela exigência que Cristo fala, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Porque se nós sabemos quem Cristo é e o adoramos, então nós honramos ao Pai. Não existe outra forma de adoração ao Pai que não seja por meio de Cristo. Então não adianta as falsas igrejas estar pregando um falso Cristo, um falso Deus, mas elas estão sendo sinceras. Qual o problema? Ela é sincera de coração, mas ela sendo sincera de coração, ela está indo para o inferno. E aí, eu ainda vou dizer assim, né? Ó, calma, mas Deus conhece o meu coração. Isso deveria causar pavor em você. Seu coração é uma fábrica de ídolos. E o Deus que você adora, se não for por meio de Cristo, é um ídolo que você colocou no seu coração. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas têm adorado um Deus que não é o Deus que fez a criatura à sua imagem e semelhança, mas é
um Deus que agora é a imagem e semelhança da criatura. Eu não acho que Deus é assim. Para mim, olha, ela fala assim, para mim Deus é assim, assado. Olha, tudo bem, para você ele pode ser isso, mas ele não é o Deus bíblico. O Deus verdadeiro está estabelecido pela Escritura. Agora, uma aplicação mais prática aqui, e para você refletir. Preste muita atenção. Cristo, ele tem vida em si mesmo. E ele nos concedeu vida, não é verdade? Então, por que nós agimos como se estivéssemos mortos ainda? Você precisa refletir. Se Cristo me deu vida, por que as minhas ações são como se eu estivesse morto ainda? Por que eu não tenho prazer na oração? Por que eu não tenho prazer no culto doméstico? Por que eu não tenho prazer em estar na igreja? Por que eu não tenho prazer em pregar o evangelho? Por que eu não tenho prazer em louvar a Deus? Por que eu não tenho prazer em ler as Escrituras? Por quê? Você deve refletir. Será que realmente você tem vida? Ou será que simplesmente você só está se sentindo confortável por estar numa igreja? Cristo não chamou ninguém para ficar na sua zona de conforto. Cristo nos chamou para nos dar vida e para que nós, tendo vida, vamos e demos frutos. Sabendo que Cristo ele é detentor de toda a autoridade divina, nós podemos descansar na sua santa providência. As pessoas se desesperam por todo e qualquer problema que aparece. Então a pessoa ficou desempregada, a pessoa está passando por uma prova no seu lar, porque perdeu um ente querido, porque terminou um relacionamento, está faltando alimento na casa, não tem roupa, se desespera. Mas sabe por que elas se desesperam? Porque elas não conhecem ainda o cabeça da igreja. Porque o cabeça da igreja é quem estabelece o que é igreja. E quando nós sabemos o que é igreja, nós estamos numa igreja bíblica. Uma igreja bíblica, ela cuida e ama os seus. Então, nós devemos, como igreja, mutuamente nos ajudar, nos auxiliarmos nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Reconhecendo que nada vai nos faltar, porque o detentor de toda a vida é aquele que nos concedeu a vida. Final. Nós reconhecemos que Cristo possui toda a autoridade. E essa autoridade servirá para que Ele venha com seu justo juízo contra toda impiedade, contra toda a injustiça, contra toda a falsa igreja, contra todos os falsos profetas, contra os demônios, contra Satanás, contra todos eles. Nenhum deles vai sobreviver. Pelo menos não daquela vida que Cristo dá. Eles vão estar sentindo. Mas na eternidade no inferno. Agora, a igreja de Cristo, ela tem Cristo como cabeça. Então ela avança. Ela vai avançar em toda a face da terra. O evangelho de Cristo vai prosperar. Nós vamos avançar. E Cristo sendo o nosso provedor, aquele que vai nos sustentar, vai nos capacitar, vai nos dar recursos. E nada pode ofuscar essa obra gloriosa de Cristo. Em outras palavras,
É a escatologia vitoriosa. É Cristo avançando contra tudo e contra todos. Todos aqueles que estão em inimizade contra a cruz de Cristo. Sobretudo, todos aqueles que estão em Cristo estão avançando para a eternidade, para um lugar de descanso eterno, para o verdadeiro Shabat. O Shabat nosso é Cristo. Cristo é o nosso Shabat. Nós descansamos no domingo porque Cristo ressuscitou no domingo. Ele é o nosso Deus. Ele é digno da nossa adoração. Ele é digno de ser honrado. Deus abençoe.